Fala, meus amigos, tudo bem? Excelente domingo a todos, bem-vindos ao 12 em Campo, deste domingão, dia 19 de março, chegando aqui com as primeiras informações do Timão. No vídeo vamos falar sobre 3 assuntos. Primeiro, sobre a convocação do Yuri Alberto, ele que ontem, no dia que completou 22 anos, foi convocado pelo técnico Ramon Menezes para o amistoso da seleção contra o Marrocos. Vamos falar também sobre o prazo para contratação. Está acabando 2 semaninhas aí para o Corinthians reforçar o seu elenco. E, para finalizar, vamos falar também sobre a preparação da equipe até a estreia da Copa Libertadores da América. O Corinthians fará amistosos, fará jogos treino. O que pensa a comissão técnica e o Fernando Lázaro sobre isso? Eu vou contar tudo para vocês. Se você for novo, se inscreva aqui no canal. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. E bora falar de Corinthians, minha gente? E começando o vídeo de hoje falando sobre o prazo que está terminando para o Corinthians anunciar reforços. Esse prazo é até o dia 4 de abril, quando fecha a janela. E o Corinthians está aí, até agora, com pouquíssimas novidades no elenco. Né? Já tinha trazido o Romero, antes mesmo da virada do ano, depois anunciou o Matheus Bidu, e por último agora confirmou a contratação do Christian Barleta, jogador que foi revelação desse Campeonato Paulista, pelo São Bernardo. Muito bom jogador e vai se encaixar perfeitamente ali pelo lado direito do ataque. Roger pelo lado esquerdo, Yuri Alberto centralizado ali, o nosso atacante, e o Barleta fazendo o lado direito ali. Essa é a tendência. Até porque o Romero ainda não engrenou, não mostrou para que veio, está muito abaixo daquilo que se esperava. E o Matheus Bidu teve já algumas oportunidades também e até agora não convenceu o torcedor. Portanto, mais 2 semanas, esse é o prazo. O presidente Duílio Monteiro Alves está viajando, ele nem esteve no final de semana, não estava no CT, naquele episódio da invasão de alguns torcedores. Ele está viajando, a informação a princípio é que ele estava tratando de assuntos pessoais, mas também é muito provável que o Duílio esteja aí no mercado, dando uma olhada naquilo que pode acontecer, naquilo que ele pode trazer para reforçar a equipe. O Corinthians deve estrear na Libertadores entre o dia 4 e 6 de abril, ali provavelmente. O sorteio será realizado pela Conmebol no dia 27 de março, e aí sim o Corinthians ficará conhecendo o seu adversário de estreia. Até lá, 2 semanas. O elenco ganhou folga ontem e hoje, se reapresenta amanhã, mas vai precisar ter ritmo, né? Vai precisar jogar. Não pode ficar aí mais 15 dias parado, né? O Corinthians que foi eliminado do Campeonato Paulista pelo Ituano. Existem algumas possibilidades em termos de contratação, tá, minha gente? Em termos de contratação, o Corinthians segue de olho em um meia, que é a prioridade. Já se falou muito no Matheus Pereira, jogador do Al Hilal. Outros nomes também estão sendo sondados, observados, mas muito ali no setor de meio campo mesmo, no setor de criação, aonde o Corinthians só tem o Renato Augusto, e quando não joga, o Corinthians, pelo menos nessa temporada, ainda não venceu. Sem o Renato em campo, o Corinthians não consegue vencer. Com o Renato, o Corinthians praticamente não perde. Ou vence ou empata, mas sem o Renato não consegue ganhar de ninguém. E é uma prioridade, tá? Pintou um nome aí, mas que não é jogador de meio campo, que pode, né, estar sendo observado pelo Corinthians. O Corinthians que deve perder o Balbuena agora no meio do ano. O jogador tem interesse do Bahia e ele pode se transferir para o Bahia. Até agora nenhuma conversa foi feita com o Balbuena, que é o do Lucas Veríssimo, né, que está no Benfica, lá de Portugal, mas está muito insatisfeito e já disse que agora no meio do ano quer voltar. É um nome que surge aí no mercado, e é bom zagueiro o Lucas Veríssimo. Então o Corinthians deve, pelo menos, estar de olho nesse jogador aí, caso não Balbuena não fique, caso não se concretize essa situação do Balbuena.
o Lucas Veríssimo é um nome que pode acabar acontecendo. Ele foi até sondado pelo Cruzeiro, mas disse que não, quer jogar numa equipe de São Paulo, uma equipe de série que possa brigar por títulos. Então, está aí no mercado. Né? Não estou dizendo aqui que o Lucas Veríssimo é reforço para o Corinthians ou que está sendo sondado, monitorado, mas é um jogador que ficará livre no mercado e é bom zagueiro. Então, quem sabe ele não surja aí como um nome, como uma possibilidade para reforçar o elenco. Tá? Mas então, a situação em termos de prazo é esse. Dia 4 de abril termina o prazo para contratações. O Corinthians ainda sofre muito com a falta de reforços no elenco. E vai ter esse prazo de 2 semanas para poder resolver. Bom, vamos falar sobre esse período ainda que o Corinthians ficará parado, mais 15 dias aí, 15 dias, né? Mais 15 dias, que é a questão só de treino. Vai ficar só no CT fazendo treino, pressão pós-perda, campo reduzido, aquilo que todo mundo já conhece e que até agora a gente não viu o resultado. O Corinthians já pensou na possibilidade, conversou com São Paulo, com o Santos e com a equipe do Coritiba, todas eliminadas dos seus estaduais, né? Corinthians, São Paulo e Santos do Paulista, Coritiba do Campeonato Paranaense, e os 4 jogarem ali entre si. Não é uma competição, não é um torneio, não vale troféu, mas seria uma forma de jogar contra equipes de Série A, né? De ter um enfrentamento, de ter uma qualidade melhor. Existe essa possibilidade, os clubes já conversaram, mas ainda não tem nada definido, nada batido o martelo. Existe sim a possibilidade de os 4 clubes, Corinthians, São Paulo, Santos e Coritiba, jogarem entre si. E a outra possibilidade é fazer jogos-treino no CT contra equipes menores, do interior aqui de São Paulo mesmo. Aí seria dentro do próprio centro de treinamento, aqueles... Corinthians, inclusive, não venceu nenhum jogo-treino, né, no início da temporada. Empatou com a Ferroviária e perdeu de mais alguém, que eu nem me lembro agora de quem foi, mas... do Sub-20, perdeu do Sub-20 do Danilo. Então, assim, muito pouco, né? O Corinthians precisa fazer enfrentamentos de equipes que ele vai enfrentar, que ele vai jogar. Não adianta você fazer um amistoso contra um jogo treino contra o Sub-20, que, com todo respeito ao Sub-20 que venceu até o time principal, mas não representa muito. É importante jogar contra um São Paulo, contra um Santos, contra um Curitiba, contra equipes que já estão preparadas, né, tecnicamente para a disputa de competições importantes nessa temporada. Então o Corinthians está definindo ainda, não está nada certo. Isso deve acontecer ainda essa semana, pelo menos 2 jogos aí o Corinthians tem que fazer, né, para poder manter o ritmo, para poder não perder o pouco que conseguiu nesses 2 primeiros meses aí de trabalho, né, que é ritmo de jogo, que é entrosamento, né, esse tempo parado, isso seguramente será perdido. Então, é muito importante jogar contra equipes prontas para que você mantenha ali um nível melhor de rendimento, de entrosamento, tá? Bom, minha gente, para finalizar o vídeo desse domingo, e lembrando a você, quero o seu comentário aí sobre a questão de contratações, quero a tua opinião sobre essa questão de jogos treino, o que você acha, se você prefere amistoso, você prefere um jogo entre equipe menor, dá sua opinião aí para mim. Bom, vamos finalizar o vídeo de hoje com uma ótima notícia, tá? Que aconteceu ontem, finalzinho, início da noite ali, né? Que foi a convocação do Yuri Alberto para a seleção principal, primeira vez que ele é convocado para a seleção principal, bem no dia em que ele completou 22 anos de idade. O Richarlison, que já havia sido convocado pelo técnico Ramon Menezes, sofreu uma lesão, foi cortado. E o Yuri foi chamado para substituí-lo. É um belo presente de aniversário. Em termos de desfalcar o Corinthians, não corre risco,
porque o amistoso é no próximo sábado, dia 25 de março, lá no Marrocos, né, contra a seleção marroquina. Primeira partida da seleção brasileira após a eliminação na Copa do Mundo, nas quartas de final para a Croácia. E o Yuri ganha essa oportunidade. O Roger Guedes vive um grande momento, né, mas talvez a característica do Yuri seja aquela que o Ramon Menezes procura. Né? Talvez por número de gols, por momento, talvez o Roger Guedes esteja até no momento melhor, mas é por questões mesmo de característica, pela posição que joga nos seus clubes. Né? O Roger muito aberto ali pela esquerda, que é aonde ele gosta, mas o Ramon Menezes precisa de um centroavante, um jogador de área. Como não deu para o Richarlison, vai o Yuri Alberto. Parabéns aqui ao Yuri, que completou ontem 22 anos de idade e, como presente, foi convocado para a seleção. Repito, jogo próximo sábado, dia 25, lá no Marrocos. O Yuri já se apresenta amanhã, tá? A seleção brasileira se apresenta ao técnico Ramon Menezes, portanto, o Yuri só retorna após o amistoso do dia 25. Ótima notícia para o Timão. Legal ter um jogador convocado. Há muito tempo o Corinthians não tinha um jogador, né, convocado assim logo de cara para uma seleção. Mostra que o Ramon está de olho no futebol brasileiro, está de olho em algumas peças que estão se destacando dentro do nosso futebol. À noite a gente volta. Tem live hoje às 8 da noite. Eu espero você. Deixa seu like, comenta aqui. Ficou feliz com a convocação do Yuri Alberto? Ótimo domingo para vocês. Fiquem bem. Até mais tarde. Tchau, tchau.